Olá pessoal, no vídeo de hoje a gente começa uma série aguardadíssima. A gente começa a falar sobre os defeitos dos signos e a gente começa pelo signo de Leão. Todo mundo tem características que são muito bacanas nos seus signos, mas outras nem tanto. E a partir do momento em que a gente tem um olhar para determinadas características de comportamento, a gente consegue tomar mais consciência de como aquilo funciona e a gente consegue se tornar pessoas mais conscientes sobre o nosso comportamento e o comportamento dos outros. Bora começar? Bom, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar, eu me chamo Aline Macari, eu sou jornalista, astróloga e analista junguiana. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, leoninos, leoninas ou não, e clique no sininho para você se inscrever no canal e seguir a gente aqui no YouTube com todas as notificações. Acompanhe também a astróloga no site oficial, nas redes sociais, principalmente no TikTok e no Instagram, porque lá a gente compartilha outros formatos de conteúdo, @astróloga, simples assim. Bom, vamos enfiar pelo texto para a gente não se perder. Os textos são publicados diariamente no site. Bom, moçada, uma das coisas mais interessantes para a gente perceber sobre esse lado mais obscuro, sombrio, oculto dos signos, é justamente a gente entender as dinâmicas e a gente se aprimorar como seres humanos, não é mesmo? Bom, por isso hoje a gente começa essa série e a gente começa por Leão. Começamos por um signo aleatório. A gente começa a partir de agora, tá? Se você, portanto, é uma pessoa que tem aspectos importantes no signo de Leão, como Sol, Ascendente, Lua, Vênus ou Marte no signo de Leão, você já tem uma pegada, uma cor, um tom de Leão no seu mapa astral e na sua vida. Portanto, preste atenção. Entretanto, todos nós, como temos a mandala astrológica com os 12 signos, todos nós temos os 12 signos no nosso mapa. Então, a gente pode acabar se identificando com algumas dessas características. Importante, antes de mais nada, a gente se dar conta sobre as características primeiras e basais, é a base de Leão. Então eu deixo para vocês o vídeo tudo sobre o signo de Leão. Em algum momento vocês vão assistir e agora a gente começa a falar de algumas das suas características, digamos, nem tão fáceis assim, ok? Bom, tem um detalhe que é importante e eu não posso deixar de falar. Você pode ter essas características no signo de Leão, esses planetas no signo de Leão, entretanto, também quem tem planetas importantes, como por exemplo o Sol, especialmente, vibrando na casa 5, que é a casa de Leão, pode ser que a pessoa tenha o Sol em Capricórnio, por exemplo, mas se está na casa 5, ela vai se apropriar de grandes características da expressão leonina. Então também é importante a gente prestar atenção nisso. Sigamos! Como já dizia o pacifista Mahatma Gandhi, que sejamos a mudança que queremos ver no mundo. E a partir disso, a gente começa a catar os nossos defeitos e melhorar um pouquinho. Vamos lá, comecemos explicando um pouquinho da dinâmica do signo de Leão. E é uma pegada importante, é um dos detalhes da característica leonina, porque ela é definidora de algumas coisas importantes dentro da sua perspectiva comportamental, que Carl Jung, pai da psicologia analítica, chamava a astrologia de a psicologia dos antigos. Então é a partir daí que a gente vai entendendo o modus operandi, como é que as pessoas funcionam. Então presta atenção. Leão é um signo regido pelo astro-rei, pelo Sol. Ele acontece quando o verão está a pino, no apogeu do verão, né, no hemisfério norte. Imaginando o Sol como uma figura arquetípica para os antigos, que representa a figura solar, que representa a figura paterna, é super importante a gente perceber a relação direta que existe entre essa figura que acredita que o pai, arquetípico, simbólico, está próximo. Tentando compreender esse chamado arquetípico, é como se os leoninos ou pessoas com aspectos importantes em Leão tivessem a certeza da presença paterna, de um calor interno, né, de uma confiança com apoio, proteção, segurança e amor. Isso faz toda a diferença dentro da modelagem, digamos, psíquica do sujeito com aspectos importantes em Leão, tá? Bom, o que mais que a gente pode falar sobre isso? Por isso, são naturalmente pessoas com forte senso de confiança na vida e em si mesmos, afinal de contas, tem um suporte do pai, sendo pessoas corajosas, destemidas e um tanto vaidosas, o que se torna a fonte de grande parte das suas melhores qualidades, como a amorosidade, a honra e o caráter. Sem sombra de dúvidas, isso a gente não questiona sobre
muitos dos leoninos. Mas eles também têm características negativas e a gente começa a falar disso a partir de agora. Bom, a partir dos 10 pontos, né, de aspectos difíceis, o primeiro deles é o filhinho do papai ou a filhinha do papai. É justamente porque nascem no apogeu do verão que geralmente a figura paterna é muito presente na vida dos leoninos e das leoninas, e muitos deles vão acabar se tornando essa figurinha mimada. Por isso podem ser super mimadinhos, mal acostumados, paparicados e esperam que todo o resto do universo, né, os trate como se eles fossem a criança dourada, o alecrim dourado. Alguns pais, inclusive, são grandes patrocinadores emocionais e financeiros e entusiastas dos filhos. Mas toda essa paparicação também pode sair pela culatra, pode ser difícil. E o filho leonino pode acabar se tornando uma pessoa que vive à sombra da grandiosidade dos sonhos e dos desejos paternos. Então, às vezes, essa figura paterna também é tão monumental que essa criança fica mais ou menos em segundo plano. Aí já começam a acontecer questões importantes. Tal qual os filhos cancerianos, que desenvolvem uma simbiose com a figura materna, e a gente falou muito sobre isso em outros conteúdos sobre câncer, em leão existe uma simbiose forte com a figura paterna, tá? E cortar esse cordão umbilical pode ser importante para essa figura desenvolver independência na sua vida, né? Para ele ter voos maiores, mais independentes, e alguns desses voos não à sombra do pai, mas com a sua potência egóica, que é uma das características importantes de leão. Bom, número 2, tudo isso pode levar a um tom de superioridade, porque muitos deles foram tratados e bajulados e mimados na infância, eles podem acabar desenvolvendo um forte senso de autoestima, se sentindo superiores aos outros, se achando em vários momentos de fato acima dos demais seres humanos. É por isso que eles podem se encher de soberba, são pessoas cheias de, né, super pretensiosas, e isso pode ser complicado dentro de um ego super inflado ou de um ego que precisa mostrar o seu brilho pessoal. Bom, vamos lá, número 3. Às vezes eles passam por cima. Como muitos se acham superiores, podem não enxergar os demais, os súditos, né? E podem passar por cima das pessoas, mesmo de maneira inconsciente. Estão passando de tratorada em cima dos outros e não estão vendo que estão fazendo isso. Por isso é bom tomar consciência desses aspectos. O que pode provocar diferenças e conflitos em família, às vezes entre amigos e mesmo no ambiente profissional. No primeiro momento, esse tipo altivo e autoconfiante é tudo que o mundo mais quer hoje em dia. A gente está falando super de autoestima, de amor próprio, né? Da pessoa ter aquela apreço por si mesma. Mas essa mesma figura pode se tornar um crápula se alcançar alguns postos importantes no trabalho. Aliás, essa é uma figura, digamos, idolatrada dentro do ambiente profissional, né? Principalmente dentro das empresas, essa pessoa que tem um tom de superioridade e que pode acabar passando por cima dos seus próprios funcionários, dos seus subalternos. Aí é complicado. É essa mesma pessoa que a gente quer como líder, né? Bom, número 4, tudo isso faz com que eles se sintam verdadeiros reis e rainhas. Como são filhos do sol, se acham, e muito naturalmente às vezes superiores, acreditando que devem ser tratados pelo mundo com tapete vermelho e pétalas de rosas, né? Não é à toa que são um arquétipo de figuras de poder e é justamente na temporada leonina, como agora, que a gente está vendo figuras de poder rugindo pelo mundo. Ou seja, acham que merecem tudo do bom e do melhor. E desde que trabalhem para conquistar seus próprios bens, tá tudo bem. O problema é quando eles acham que outras pessoas têm que começar a patrociná-los, né? Aí fica um pouco mais caro. Bom, vamos lá, número 5. Tudo isso pode levar a uma falta de empatia. Todo o desenvolvimento de personalidade que a gente já falou até agora pode acarretar numa escalada, no futuro, numa total falta de empatia. A pessoa não percebe as outras, simplesmente não enxerga o outro, né, na condição do outro, colocando-se sob a pele do outro. Se você tem, por exemplo, filhos muito pequenos que estão despontando para esse tipo de comportamento,
E uma das coisas mais bacanas desse tipo de vídeo é a gente perceber os nossos comportamentos e daqueles que a gente está formando ainda, das crianças e dos jovens. É bom educá-los para começarem a perceber que eles não são o centro do mundo, tá bom? Do contrário, eles podem virar uns verdadeiros déspotas. E comportamento a gente vai podando, como já dizia Saturno, né? Com sua foice, a gente vai podando essa árvore para ela crescer direito. Número 6. Com tudo isso, alguns podem se tornar uns verdadeiros egoístas. A falta de empatia, se não for percebida pelos pais, pode transformar o nativo numa pessoa realmente incapaz de perceber e de enxergar o outro. E por último, eles não vão se lembrar que os demais existem. A questão é que pessoas assim podem atrair muita antipatia e podem acabar se sentindo sozinhas e excluídas em algum momento, se não perceberem os reais motivos do afastamento da família e dos amigos. Então a pessoa é tão autocentrada, tão egoísta, que às vezes começa a afastar outras pessoas e o fulano e a fulana simplesmente não se dão conta disso, né? Vamos lá, número 7. Por tudo isso e muitos deles, já que eles são solares, eles são uns baitas de uns exibicionistas. Alguns deles adoram chamar a atenção. Isso porque sua capacidade expressiva é de fato acima da média. Não é à toa que tem muitos leoninos que ocupam palcos. Pessoas com Sol em Leão, Ascendente em Leão, planetas importantes em Leão podem ser artistas, podem ser pessoas que ocupam o palco, seja da política, das artes, da literatura, do cinema, né? O palquinho da faculdade, é o professor universitário. Há muitos que sobem ao palco, né? A questão é usar essa dramaticidade constantemente nas relações interpessoais. Isso pode torná-los muito desagradáveis, é cansativo esse exibicionismo, essa necessidade de atenção o tempo todo. Uma curiosidade sobre a expressão leonina é que geralmente eles têm um aspecto físico que chama muita atenção. Às vezes uma voz marcante, um tórax mais alargado, uma juba avantajada, né? Quem vê e lê arquétipos pode identificá-los com alguma facilidade, embora tenha muita gente que acha, que pergunte se eu tenho aspectos importantes em Leão, eu jamais responderei, mas gostaria de dizer-lhes que apesar desta juba leonina, o meu irmão gêmeo, por acaso, é careca. Então, fica aí a curiosidade da coisa. Número 8. Por tudo isso, e pela insistência, muitos deles se tornam pessoas muito teimosas. Leão é um signo, é um dos signos fixos do zodíaco. Portanto, junto com Touro, Aquário e Escorpião, eles podem ser pessoas insistentes, persistentes e teimosas nas suas ações. Fazer com que um leonino perceba que há ideias melhores do que as dele é difícil, ou tarefa difícil. E às vezes ele persiste na sua hipótese, mesmo que outras sejam melhores. Para alguns leoninos não basta ser o melhor, é preciso provar-se como melhor constantemente, e a sua teimosia pode acabar atraindo muita antipatia. Então vai com calma e perceba-se. Bom, estamos chegando quase ao final. E o 9º ponto é um ponto importante que muita gente não imagina, mas tudo isso pode estar falando de uma figura insegura. Tudo isso nos leva a crer que os leoninos são o máximo da autoconfiança, do exibicionismo, da vaidade e tudo mais. E muitos são de verdade. Mas há muitos deles que não são necessariamente extrovertidos. E isso aparece muito nos manuais de astrologia. É como se todos fossem super extrovertidos. Mas há leoninos, a depender da composição de todo o mapa, que são mais introvertidos. Além disso, mesmo sendo filhinho do papai, todos tivemos alguma dificuldade na vida, inclusive os leoninos, né? E até eles também têm suas vulnerabilidades. A questão é que a insegurança leonina pode ser ocultada ou oculta até para eles mesmos. Eles mesmos não se percebem como pessoas que têm uma questão ligada à vulnerabilidade e ao ego que precisa ser repensada. Por isso, devem buscar o autoconhecimento como qualquer outra pessoa de qualquer outro signo. Leoninos inseguros são capazes de tudo para verem sua estrela brilhar, inclusive
irem muito além das questões dos seus limites. Então tem muita gente que pode fazer um monte de procedimentos estéticos. Tem pessoas que vão fazer não sei quantas faculdades. Aí a pessoa vai entrar numa maratona com ela mesma, com seus ecos pessoais, com os outros, numa necessidade de aprovação das pessoas, que fala muito sobre algumas questões da sua própria insegurança. E todo esse exagero na vida pode custar caro para essa pessoa. Bom, chegando ao número 10, eu chego a um ponto que eu acho importante, embora não pareça num primeiro momento, mas eu acho sim, eles são extremamente exigentes, às vezes com eles e com os outros. Por tudo que já foi dito, se por excesso de autoconfiança ou por necessidade de brilhar, os leoninos precisam e desejam ser o centro das atenções o tempo todo, o que lhes é natural. Afinal de contas, são regidos pelo Sol e os planetas orbitam naturalmente ao redor do Sol. É comum numa roda de conversa o nativo de Leão iluminar com a sua chama pessoal todas as outras ao redor, já que ele é regido pelo Sol, como eu disse. A questão é que para Leão, os demais não podem orbitar ao redor dele, ou melhor, mais do que ele, né? Não podem brilhar mais do que ele. Por isso são pessoas que podem dar muito trabalho porque exigem ser tratados de maneira especial constantemente. É como se eles realmente precisassem de um fã-clube e ninguém mais pode aparecer ao redor deles. Por isso que eu chamo de os exigentes, aqueles que querem brilhar muito mais do que os outros. Então a gente vê essa figurinha, às vezes, no almoço do final de semana, do domingo, com o papai com aquela voz esbravejante, né, esbravejando, falando mais alto, querendo atenção. A gente pode ver isso, de repente, no mais novinho que está ali no karaokê, se esgoelando, querendo a atenção de todo mundo. As crianças que fazem teatrinho para a família todo final de semana, é a mesma história do teatrinho e precisa de atenção. Ou então aquela mãe super vaidosa que leva todo mundo para o guarda-roupa. Ou vejam os meus novos sapatos e os meus novos bolsos. Gente, que chatice, né? Enfim, um leonino que brilha de verdade, no final das contas, não precisa de nada disso, pois ele emana a força da sua própria personalidade naturalmente. É por isso que ele também precisa passar, ou melhor, é por isso, inclusive, que ele não precisa passar por cima dos outros. Os leoninos mais luminosos são aqueles que sabem do seu brilho natural constante e único. É o brilho da sua personalidade. Aliás, uma personalidade única, distinta de todas as outras. E é importantíssimo que ele descubra a sua pegada. A sua pegada que faça dele uma figura única. Esse é um ponto super importante que eu falei no vídeo. Tudo sobre Leão, portanto assistam. Os leoninos são aqueles que usam seus talentos, vocações, habilidades e até, prestem atenção, os seus privilégios, afinal de contas estamos falando de reis e rainhas, para contribuir com uma sociedade e com um mundo melhor. Fez sentido? Eu realmente espero que sim. Deixem aqui embaixo no nosso espaço de terapia coletiva quais são seus comentários, o que vocês acham disso tudo e a gente vai conversando. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas de Leão, com aspectos em Leão e no final das contas esse é um vídeo que vai funcionar para todo mundo. De alguma maneira, alguns de nós vão se identificar com algumas dessas qualidades. Amanhã tem mais. Um beijo carinhoso. Muito obrigada. Que o céu nos guie e que o amor nos transforme.